Assim comigo. Duas cotações de material chegam na mesa do seu comprador. As duas dizem 100 mil reais. Ele escolhe qualquer uma, porque o preço é o mesmo. Só que uma delas custa 18.500 reais a mais para a empresa. O dinheiro sai do caixa e ninguém consegue apontar onde foi. Duas cotações do mesmo valor podem ter custos reais diferentes. E o seu comprador não vê isso na tela, não está óbvio. A informação está escondida no preço. Então, quando eu digo que já era importante, na hora da contratação, entender se o seu comprador entendia de tributação, agora é vital. Sem dúvida, agora é vital. Eu vou abrir uma nota fiscal com vocês, número por número. Vocês vão entender, então, o que eu estou te dizendo. O contador, quando ele recebe lá 3 cotações, ele negocia 2% de desconto, 5% de desconto e manda para aprovação. Todo mundo acha que isso é eficiente, que a empresa economizou 2 mil reais. Mas ninguém percebeu que ele negociou o preço de nota. E preço de nota não é custo. Custo é o preço menos o crédito que aquela compra devolve. Isso, se o fornecedor escolhe, não que ele escolha, mas se ele te devolve em crédito 10 mil a menos, esse desconto virou um prejuízo de 8 mil. Então, a compras aqui é medida por preço negociado. Essa margem é definida por custo real. Por isso que eu sempre repito que a reforma tributária não é adequação de contrato, é uma reestruturação da área, é um treinamento de pessoas. Não dá para ser feito de forma não técnica. Sim, concordo. Nesse modelo de IBS da CBS, o tributo é cobrado por fora. Ele não integra a própria base de cálculo. Parece um detalhezinho técnico, mas não é. É o que torna o preço comparável já na primeira vez. Hoje o imposto está dentro do preço e você não sabe quanto paga de mercadoria e quanto paga de tributo. Depois o preço e o imposto é uma linha separada na nota. Então, de 2026 a 2032, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS também não integram a base do IBS e da CBS pelo inciso 5? Isso, desse mesmo parágrafo, isso mesmo. Hoje, o preço esconde o imposto, depois o preço mostra o imposto. E quem enxerga o imposto separado consegue negociar o preço e não a soma, né, desses dois. Isso, não somos dois, isso mesmo. Ó, aqui tem uma nota fiscal, certo? Para vocês entenderem. Uma mini aula aqui de nota fiscal. O ICMS aqui é calculado por dentro. O próprio imposto integra a sua base de cálculo. Isso, ele não incide sobre o preço da mercadoria, incide sobre o total da nota, que já contém o imposto por dentro. O ICMS, ele é embutido, é o valor da nota multiplicado pela alíquota. Então, aí é 100 mil vezes 18%, que dá 18 mil. Isso, o valor sem ICMS é o valor da nota multiplicado por 1 menos a alíquota. Isso, 100 mil vezes 0,82, que dá 82 mil. Mas aí quando você faz a conta, que quase nenhum comprador faz no Brasil, são 18 mil reais de imposto sobre uma mercadoria de 82 mil reais. Então divide aí 18 mil por 82 mil. Que é esse número que aparece no slide, 21,95%.
Então, 18% de CMS não é 18%, é 21,95% sobre esse preço real da mercadoria. A alíquota nominal, ela engana, a carga efetiva é sempre maior. E aí tem um segundo ponto, que entre contribuintes com produto destinado à industrialização e comercialização, o IPI não entra na base do ICMS. O IPI para construtor é custo puro, sim. PIS e COFINS no não cumulativo somam 9,25%. E a legislação atual manda excluir o ICMS destacado da base de crédito na aquisição. O crédito não incide sobre 100 mil, incide sobre 82 mil. E aí, em quarto lugar aí, a gente olha o clássico do material de construção. Na substituição tributária, o imposto é remetido pelo remetente. O comprador não se acredita porque a fase está encerrada e o valor fica inteiro no custo. E aí o quinto problema, vamos dizer assim, que quando compra do fornecedor do Simples Nacional, o crédito de ICMS hoje é proporcional ao percentual efetivo dele, que é o que regulamenta lá o artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006. A gente se fica olhando com essa cara de assustado, não fiquem. É só um primeiro overview para tudo que a gente vai viver aqui nos próximos meses ou anos, eu diria. Isso. Então, a primeira regra do modelo novo, e ela muda a vida da área de compras, é que o contribuinte do regime regular só se apropria do crédito quando ocorrer a extinção do débito. Gravem essa informação, a extinção do débito da operação em que é o adquirente. Isso, não é a emissão da nota, não é a entrada da mercadoria, é o pagamento do tributo. O crédito, ele não nasce na nota, ele nasce no pagamento. Se o seu fornecedor não recolher, o seu crédito não existe e o custo daquela compra sobe. Uma segunda regra é que o crédito é condicionado a documento fiscal eletrônico idôneo. É a regra lá do artigo 47, parágrafo 1º, inciso 2. E terceiro, o crédito corresponde ao valor destacado no documento fiscal e efetivamente extinto. Então, reforça a regra. Só tem crédito quando o teu fornecedor pagou o tributo. E a quarta regra é que reorganiza aqui a carteira de fornecedor. O optante do Simples Nacional que não fizer a opção pelo regime regular gera para você crédito apenas equivalente ao montante devido por meio do Simples e não a alíquota cheia. E ele próprio não se apropria de créditos. Então, traduzindo para compras, o regime tributário do seu fornecedor virou informação de precificação, não é mais informação de cadastro. Por isso que nós estamos implantando aquele questionário para enviar para os fornecedores, porque ali a gente vai obter várias informações sobre eles. O que são Simples Nacional, a gente já verificou que é Simples Nacional pela nota. Então, a gente só precisa saber agora se eles pagam imposto. Isso. Agora, os demais, a gente precisa saber se é lucro real, lucro presumido e precisa saber se também eles pagam imposto. E aí, uma quinta observação que eu faria aqui, que a operação imune, isenta e com alíquota zero, com diferimento ou com suspensão, não gera crédito ao adquirente. Então, comprar de que tem benefício fiscal pode também significar comprar sem crédito. Tá, isso. Então, é por isso que eu fiz esses exemplos assim numéricos para a gente entender. Então, aqui, ó, nesse slide, ó, fornecedor A do regime regular. ICMS de 18% sem substituição. ICMS destacado, 18 mil. Crédito de PIS e COFINS sobre a base de 82.007.585. Crédito total, 25.585. Custo real, R$ 74.415. Fornecedor B, mesmo preço. Com substituição tributária, crédito de CMS zero, porque a fase está encerrada. Sobram R$
2.254 de PIS e COFINS. Custo real, R$ 92.946. Gente, olha esses números. Olhem esses números. Fornecedor cedo Simples Nacional. Crédito de CMS pelo percentual efetivo, 1.250. Mais 9.250 de PIS e COFINS. Qual o custo real? 89.500. É a mesma cotação, são 3 custos. Entre a melhor e a pior, 18.500. E R$ 31 de diferença. Agora, se a gente olhar essas mesmas compras no IBS e CBS, com 100 mil como preço limpo, e a alíquota hipotética de 26,5%, que é a hipótese de trabalho e não a alíquota definida, né? Que a gente ainda não sabe a alíquota. No fornecedor A, a nota de 126.500 é um crédito integral quando o débito for extinto, custo real de 100 mil. O fornecedor B fica exatamente igual porque substituição tributária não existe no novo modelo. E a distorção de 18 mil desapareceu. O fornecedor C do Simples e sem opção pelo regime regular emite nota de 100 mil e transfere crédito apenas equivalente ao devido por meio do Simples. No exemplo ali, 2 mil. Então, o custo real, 98 mil. E olhem essa armadilha. Nessa tela, a nota A é de 126.500 e a C é de 100 mil. Parece 26.500 de diferença. A diferença real, na verdade, é de 2 mil. Quem comparar pelo valor total da nota erra por 24.500. Estão conseguindo compreender? A gente vai fazer conta, vocês precisam aprender, tá? Fiquem tranquilos. Então, 3 erros que eu vejo aqui, tá? Comparar a cotação pelo valor da nota, o critério correto é preço de nota menos crédito efetivo igual a um custo real. E cadastro de fornecedor sem regime tributário e sem acompanhamento de adimplência. Então, se o crédito nasce na extinção do débito, a empresa precisa saber quem paga. Se o meu fornecedor não paga, ele não deve mais ser meu fornecedor. Então, o que eu faço? É um fornecedor bom? O que eu vou fazer com esse fornecedor? Eu vou fazer com que esse fornecedor me gere crédito? Eu vou trabalhar esse fornecedor? Eu vou fazer um RAD com ele? Então, que é um recolhimento pelo adquirente? Aí sim é contrato? Aí a gente volta na questão do contrato, né? E o que mais me preocupa é contrato de fornecimento longo com preço fechado, sem uma cláusula sobre destaque de tributo e sem revisão para mudança de regime. A empresa assina um preço que acha que entendeu e descobre depois que o custo real é outro. Por isso eu repito, comprar do fornecedor mais barato pode ser a decisão mais cara da empresa. Barato é o preço, caro é o custo. Barato é o preço, caro é o custo. E quem decide isso é o comprador, não o financeiro. Então, o que precisa ficar martelando aí na cabeça de vocês é que preço da nota não é custo. Custo é o preço de nota menos o crédito efetivo. Então, a ressalva necessária aqui é que tudo que eu mostrei são exemplos didáticos, com alíquotas de referência que ainda dependem de fixação, mas a análise concreta vai depender dos documentos, do regime tributário e da operação de cada empresa. Então, aqui nós temos mais de 30 empresas no grupo de vocês. Então, a gente vai analisar tudo isso e aí a gente vai trazer o real impacto aí de todos os fornecedores. Por isso que eu preciso que vocês se comprometam a enviar para esses fornecedores o nosso questionário, a cobrar que eles respondam o questionário para nós conseguirmos, então, fazer um cadastro aí de fornecedores e verificar, inclusive, se a gente precisa trabalhar novos fornecedores, porque tudo isso é vital para a segurança e para a saúde da empresa. Isso. E assim, tudo que a gente acabou de calcular do lado da compra, do lado da compra decide uma coisa que ninguém está associando a suprimentos.
Quanto a sua empresa consegue cobrar de um cliente pessoa jurídica sem perder a venda? Isso também é uma informação importante. Então, é tudo o que precisamos olhar, tá? Então, aguardo vocês. Acredito que a nossa próxima conversa será pessoalmente aí na empresa. Mas vamos acompanhando a agenda, porque nós estamos enviando, então, as agendas para termos esses momentos de reflexões, de vocês me trazerem, então, como está funcionando o nosso trabalho, certo? Porque a consultoria não funciona se vocês não estiverem realmente com a nossa camisa, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa tarde.